Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Espero que todo mundo esteja mega bem. Bora lá pro relato de hoje? Antes, passa por ali, deixa teu likezinho, se inscreve no canal, assina o sininho, assina não, vai lá no sininho de notificação e dá um cliquezinho lá para ativar ele, para toda vez que aparecer um novo relato no canal, vocês serem informados, ok? Bora lá para o nosso relato de hoje, para nossa super, hiper, ultra, mega interessante história. O relato de hoje tem o título de Ele se perdeu pelo caminho. Vamos lá saber então quem se perdeu pelo caminho, o que foi que aconteceu para fazer essa pessoa se perder pelo caminho? Bora lá! Meu nome é Tamires. Sou natural de Sergipe, mas atualmente eu vivo em Vitória, no Espírito Santo. Sou filha única. Hoje meus pais são separados, mas essa história que vou relatar aconteceu quando eles ainda estavam juntos e eu tinha apenas 9 anos de idade. Na escola onde eu estudava, tinha um menino que eu achava ele muito bonito. Ele foi o meu amor secreto dos meus 9 aos meus 13 anos. Quando eu estava com 13 anos, já estava com o corpo formado, porque eu sou de estrutura grande. Meu corpo se desenvolveu bastante rápido. Então, aos 13 anos de idade, eu já não me interessava mais por coisa de criança. Eu queria só ficar escutando música, conversar com os amigos, ficar olhando os meninos junto com as minhas amigas, comentando a respeito deles e coisas assim. Mateus era o menino que eu comecei a olhar lá atrás, quando eu tinha 9 anos. Agora, ele estava ainda mais bonito. Ele estava assim com um porte de rapazinho, sabe? Tava um chuchu. De vez em quando, ele me dava uma olhadinha ou um sorrisinho e eu ficava toda boba. Eu me sentia nas nuvens quando isso acontecia. Nos dias que eu tinha alguma aula vaga no colégio, eu ficava por ali mesmo. Tentava ficar por perto ali do colégio, ou ficava realmente dentro do colégio, ali no pátio, só para ver se eu conseguia vê-lo. Quando eu comecei a oitava série, por obra divina, eu e ele estávamos na mesma sala. Ah, aquilo para mim foi a glória, eu ia poder ver ele todo santo dia. E uma das minhas amigas, ela sabia que eu gostava dele. Então, ela tentou começar a fazer uma ponte entre eu e ele. Mateus era amigo do namoradinho dessa minha amiga, a Marcela. Então, ela começou a me incluir nos rolezinhos depois da aula. Tipo, nos trabalhos que tinha que fazer em grupo, ela tentava ficar me colocando no meio. Eles iam, sei lá, sair para ir tomar um sorvete. Ela já me convidava e fazia o namoradinho dela convidar Matheus também. E assim ela ia tentando nos ajudar. Esse namoradinho da Marcela, ele era um pouquinho esquisito, sabe? Era aquele tipo de menino metido a brigão, tava sempre arrumando encrenca com alguém. Ele tinha uma aura estranha, uma energia negativa rondava ele e emanava dele também. Porém, a pedido de Marcela, eu disse que eu ia dar uns toques no Mateus. Não, porém, a pedido de Marcela, ele disse que iria dar uns toques em Mateus para falar a meu respeito. Realmente, conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber que Mateus começou a se aproximar de mim. Passando um tempo, no aniversário de Marcela, ela fez uma pequena celebração, comemoração, né, na sua casa, com a permissão dos pais dela. Então foi assim: os pais dela saíram e deixaram a casa livre para a festinha, das 4 da tarde até as 10 horas da noite. Não haviam muitos convidados. Estávamos umas 15 pessoas mais ou menos. Marcela estava completando agora 14 anos. Então, lógico que sua festinha tinha algumas restrições. E uma delas era com relação à bebida alcoólica, mais do que certo.
Seus pais compraram apenas refrigerantes. Durante toda a festa, Mateus se aproximou de mim. Nós passamos bastante tempo conversando. Ele era um garoto muito legal. Volta e meia, Diogo, o namorado da Marcela, chamava Mateus para ir lá fora. E Mateus saía e voltava um tempinho depois, com um semblante um pouquinho diferente, risonho, parecia até meio abobado, sabe? Ok. A festa continuou e eu ali, sempre perto dele. Algumas garotas às vezes conversavam com ele ou dançavam com ele, enfim, e isso me deixava um pouquinho enciumada e morrendo de inveja. Chegou um momento que Marcela simplesmente desapareceu da festa. Eu imaginei que ela estava em algum canto, dando uns amassos no boy dela, né? Já perto do fim da festa, Mateus me perguntou se eu tinha namorado. Eu disse que não. Então ele falou: eu vou namorar com você. Eu tenho uma namorada agora, mas eu vou terminar com ela para ficar com você. Ele disse isso e me deu um beijo. Eu me senti simplesmente nas nuvens. Aquilo era tudo que eu queria. Na segunda-feira, assim que ele me viu no colégio, ele veio para perto de mim e me disse: pronto, eu terminei com ela. Agora, oficialmente, você é minha namorada. Eu estava radiante, me sentindo feliz, me sentindo realizada, me sentindo a bambambam. Mal sabia eu o que vinha pelo caminho. A partir daquele dia, Mateus estava sempre comigo. Apesar dos meus pais nem imaginarem que eu, com 14 anos, estava namorando. Ele era atencioso, carinhoso, ele era simplesmente um doce comigo. Às vezes, ele desaparecia durante a tarde, ele não me ligava, não dava sinal de vida. Um dia, quando eu o questionei sobre isso, ele ficou furioso comigo. Disse que gostava muito de mim, mas que, por favor, eu não colocasse limites nele, ou ele terminaria comigo. Nossa, eu fiquei super surpresa e ao mesmo tempo triste com o que ele me falou e também com a maneira que ele falou comigo. Mas como eu amava aquele menino, decidi que não iria mais provocar nenhum tipo de ira nele. Seguimos a vida. Já fazia 3 meses que estávamos juntos. Chegou as férias de julho e Mateus continuava desaparecendo de vez em quando. Eu esqueci de comentar que um pouco antes do Dia dos Namorados, ele me deu uma pulseira de ouro, uma pulseira linda, gente. Eu amei, mas eu fiquei me perguntando onde ele teria conseguido dinheiro para aquele presente caro. Eu ia perguntar, mas me lembrei da ameaça dele em terminar comigo, então eu simplesmente me calei. Com a chegada do final do ano, Mateus conseguiu um trabalho em uma oficina de carros, ali mesmo, no nosso bairro. Seu trabalho era limpar os carros antes que eles fossem devolvidos aos seus respectivos donos. E também ajudar os mecânicos, dando-lhes ferramentas e tudo o que eles pedissem, além de manter o local limpo e organizado, colocando sempre o que os mecânicos tinham acabado de usar nos seus lugares de origem. Eu estava feliz com o trabalho, ele estava feliz com o trabalho e eu feliz por ele, apesar de que todo o seu tempo comigo havia diminuído consideravelmente. Mateus resolveu me pedir em namoro. Então, me pediram em namoro aos meus pais. Então, alegando que agora, além dele estudar, ele também trabalhava. Então, agora era o certo. Ele tinha que que falar com os meus pais e pedir a permissão deles. Ele estava certo.
Ele foi até a minha casa, conversou com o meu pai, a minha mãe estava junto, e ele falou para o meu pai que ele gostava de mim, que ele queria me namorar, que ele estudava e que também trabalhava. E meu pai autorizou. E depois que Mateus foi embora, o meu pai começou a falar para minha mãe: que rapaz legal, gostei muito dele. E o melhor de tudo, não é um desses vagabundos aí ou um desses Zé Droguinha. Pelo contrário, menino trabalhador, estuda e trabalha. Parabéns, minha filha, você soube escolher. A cada dia que passava, Mateus conseguia mais e mais a confiança dos meus pais, né? Ele já havia conquistado a confiança dos meus pais e o que dizer de mim? Ele já tinha conquistado antes mesmo dele me pedir em namoro, né? Depois que nós fizemos 16 anos, algumas coisas começaram a mudar. Mateus estava de amizade com dois rapazes que não pareciam muito boas pessoas, não. E junto desses rapazes estava também o Diogo, aquele namorado da Marcela, lá do começo do relato, lembram? Então, com essas novas amizades, Mateus estava sempre de segredinho. Fazia umas festinhas juntos, só eles quatro. Depois de se juntar com essas amizades, Mateus começou a mudar. E agora falava gírias, se juntava com eles todo fim de tarde, depois do trabalho. Dizia ele que era só para tomar umas cervejas. Meu pai me orientava a não brigar ou não pegar no pé dele por causa disso, porque era normal ele querer ter um tempo com os amigos também, né? Ele não podia viver somente para o trabalho e para mim. E que eu também deveria dedicar um pouco mais de tempo às minhas amigas e à minha própria vida. Então, assim eu fiz. Mateus começou a querer sair à noite. Meus pais permitiram. Então, começou a nossa vida de balada. E foi um dia, numa dessas baladas, que eu vi Mateus dando dinheiro na mão de um rapaz. Mas eu achei que fosse para comprar bebida, né? Alguma coisa assim. Mas eu estava muito enganada. Logo Mateus disse que ia ao banheiro. O tempo foi passando e nada dele retornar. Mas aí eu pensei, essa demora deve ser porque deve estar com fila de espera e tal e qual, ou até, de repente, ele cruzou com alguém no meio do caminho e tá lá batendo papo, porque fala mais do que a boca. Creio que mais ou menos uma meia hora depois, ele apareceu. Ele estava muito feliz, dançando. Foi quando ele me abraçou e me beijou, mas na mesma hora eu senti ânsia de vômito. O cheiro que estava nele e o gosto na boca dele eram horríveis. Eu o empurrei, né, para afastá-lo de mim e perguntei: do que é esse cheiro? O que você fez enquanto você esteve fora? Ele, dando uma risadinha e dançando, chegou perto novamente e disse: foi só um tapinha, amor. Eu disse assim: como? Um tapinha? Que é isso? Ele respondeu: foi só um cigarrinho, meu amor, nada demais. Naquele momento, o meu mundo caiu. Eu jamais poderia imaginar que o Mateus estava metido com isso. Na mesma hora, eu quis ir para casa. Ele me levou. Já era mais ou menos umas 2:30 da manhã. Eu fiz ele me prometer que também iria para casa. Ele prometeu, mas é óbvio que ele não cumpriu. No dia seguinte, eu soube que ele havia virado a noite bebendo e fumando aquele cigarrinho do tapinha com os amigos. E tudo começou a ir dali para pior. Tudo foi ladeira abaixo. Mateus continuava respeitando meus pais, ele nunca aparecia lá em casa noiado. Sua vida continuava daquele jeito, né? Ele seguia trabalhando e estudando, era bom estudante, bom funcionário, bom filho e também era um bom namorado, na realidade, né? Aos 19 anos, ele foi promovido no trabalho e foi ficando notório que agora ele ganhava mais.
Mateus comprou um carro, me dava presentes e abriu uma conta no nome de nós dois e me deu o cartão e pediu para que eu colocasse uma senha que somente eu soubesse. Dizia que esse dinheiro era para o nosso futuro. Chegou a dizer que quando fizéssemos 22 anos começaria a contagem regressiva para o nosso casamento, que nós nos casaríamos quando tivéssemos 23 anos. Durante os anos antes do nosso casamento, Mateus regularmente ia colocando dinheiro naquela conta. Ele continuava lá naquela mesma oficina, passou para o cargo de gerente e pouco mais de um ano depois, pouco mais de um ano depois dele se tornar gerente, ele conseguiu comprar a parte da sociedade, uma parte da sociedade da oficina. Ele me dizia: amor, agora tá tudo se encaminhando, eu tô ganhando bem, sou sócio lá da oficina, então eu não vou ser mandada embora. Só precisamos continuar trabalhando bem para poder ganhar cada vez mais clientes e mais mercado. Começamos os preparativos para o casamento. Mateus conversou com o meu pai e papai disse: a festa será por minha conta, isso é obrigação do pai da noiva. Mateus não discutiu com o seu Arlindo, mas ele disse para mim: meu amor, faça a festa como você quiser. Eu perguntei ao seu pai qual é a quantia que ele pode gastar. Pergunte ao seu pai qual é a quantia que ele pode gastar. E se você ultrapassar um pouco esse valor, não se preocupe, eu pago a diferença por fora. Afinal, agora eu sou sócio proprietário lá da potente oficina mecânica. E você, como o amor da minha vida, merece a festa dos seus sonhos. Então eu comecei a ver tudo para o nosso casamento e cada detalhe Mateus me dizia: amor, não se preocupe muito com o valor, escolha o que te agrada, que eu posso negociar por fora com cada um desses fornecedores. No meio tempo, entre a organização do casamento e o próprio casamento, Mateus chegou com a notícia de que ia abrir mais uma oficina. Ele estava numa alegria que não cabia nele. Junto com a notícia, ele disse: amor, nós vamos pegar toda a frota de veículos de uma média empresa aqui da região para poder fazer regularmente a manutenção e a troca de peças, né, dos veículos. Então, meu salário vai aumentar e antes de nós nos casarmos, eu vou conseguir comprar o nosso cantinho. Nossa, que alegria que eu fiquei naquela hora. Tava tudo dando super certo e se encaminhando super bem. 2 meses antes do casamento, Mateus me pediu para começar a procurar apartamento de tal valor. Eu ainda falei: mas amor, esse valor não é muito alto? Mas ele disse que não, que ele financiaria pela empresa. Ok. 20 dias antes do casamento, fechamos a compra. Era um lugar bom, uma obra nova, mobiliamos tudo conforme o nosso gosto. Mateus não mediu esforços para me agradar. Meus pais estavam muito felizes, pois eu tinha um excelente futuro marido. Chegou o tão sonhado dia. Tudo foi absolutamente lindo. Perfeito. A nossa lua de mel foi no Nordeste, nós voltamos para nossa casinha nova para iniciarmos a nossa tão desejada vida a dois. 5 meses de casado e a notícia de que tínhamos um bebê a caminho colocou cor em nossas vidas e muito mais amor em nossos corações. O meu sonho era ser mãe de um menino e lógico que Mateus queria o mesmo. A gravidez foi avançando conforme o esperado. Na ecografia de 20 semanas veio a nossa surpresa. Não era um menino, mas sim 2 meninos. Eu também tenho 2. O médico não soube explicar o porquê nos outros exames anteriores não havia constado que havia 2 fetos, né?
Mas, para dizer a verdade, isso não importava nem um pouco. O que realmente importava era o fato de que os bebês estavam bem. Tudo estava indo muito bem. Eu estava feliz e Matheus também. Matheus estava muito satisfeito com o avanço da empresa. Ele estava fazendo tudo para a chegada dos nossos filhos. Eu já estava com quase 8 meses e estava enorme. Meus pés muito inchados e eu não conseguia nem dormir deitada mais. Eu ficava quase que sentada para conseguir descansar um pouco. Mas eu tinha sono muito agitado porque os meus bebês não paravam um minuto quietos dentro da minha barriga. Mas tudo estava bem, já tínhamos tudo preparado para a chegada deles e era só aguardar mais um tempinho para poder ver o rostinho dos meus lindos amores. Faltavam 15 dias apenas para a data provável do parto. Eu estava em casa e chegou a minha mãe gritando como uma louca que a polícia tinha dado batida lá na oficina, que tinha levado meu marido, que o sócio também, e que não sei o que não sei das quantas. Eu me desesperei dizendo para ela, como assim? Calma, mulher, fica calma e me explica direito porque você vai fazer o teu treco. Na mesma hora, meu pai já estava entrando porta dentro e pedindo para eu ficar calma e pensar nos meus filhos. Eu acabei passando mal e indo parar no hospital. Fiquei 2 dias internada e quando eu voltei para casa, a bomba estourou. Voltei para casa achando que, né, tava tudo bem e eu ia encontrar meu marido, ia encontrar toda a situação resolvida e normalizada, mas realmente aquele rojão estava esperando por mim. Realmente Matheus havia sido preso, ele estava sendo acusado por lavagem de dinheiro e tráfico. Meus bebês nasceram, o pai não teve chance de os conhecer. Hoje, Daniel e Miguel estão com 1 ano e meio, Matheus continua preso, vai levar um tempo ainda para ele sair daquele lugar. Sempre que posso eu vou visitá-lo, mas não é sempre que minha mãe se dispõe a cuidar dos meninos para eu ir visitar meu marido. E é difícil levá-los junto comigo, porque eu preciso chegar muito cedo, ficar numa fila para revista, etc. de tal, e isso é coisa que, para fazer com 2 crianças tão pequenas, se torna bastante inviável e complicado. A minha vida mudou muito e eu realmente às vezes me sinto perdida. O meu sonho de construir família e viver feliz acabou virando um pesadelo. Sem contar que financeiramente as coisas estão bem ruins também. Nada que está no meu nome ou no nome do meu marido pode ser vendido ou tocado. Eu não consigo manter as despesas da casa, mas nada disso se compara a não ter Matheus do meu lado criando nossos filhos. Às vezes eu me sinto completamente sem forças. Tento entender o porquê ele se meteu nessa vida. Será que ele nunca pensou que isso poderia dar errado? Será que ele nunca pensou em mim? Será que ele nunca pensou nos nossos filhos que estavam a caminho? Eu não tenho resposta para tantas perguntas que me rodeiam. Que Deus me abençoe e me dê forças para continuar aguardando e ajudando. Obrigada por ler o meu relato e eu espero poder voltar em breve contando uma parte melhor da história que a vida tem escrito para mim. Complicado, né? Poxa vida, o negócio virou 100% assim, tipo, pá! Esse negócio de mexer com essas coisinhas aí, normalmente dá errado, né? Normalmente dá B.O. essas paradas aí. Eu sinto muito por você, sinto muito pelo fato dos teus filhos estarem já, né, com uma certa idadezinha e o pai ainda não... E o pai não ter estado junto com você nesses primeiros 1 ano e meio, 2 anos aí da vida dos teus filhos.
e desejo do fundo do meu coração que tudo volte à normalidade o mais rápido possível, que ele tenha aprendido com o erro dele e que vocês possam continuar levando a família de vocês adiante, criando os filhos de vocês da melhor maneira possível e dentro de tudo aquilo que a nossa sociedade considera como correto, ok? Espero que em breve você possa realmente voltar aqui para contar, né? Nos contar o desfecho de toda essa história e dizer pra gente que agora você tá feliz, que a tua família tá reunida de novo, que tá todo mundo bem, que ele tá trabalhando, que os seus filhos estão crescendo com saúde e tendo pai e mãe juntos, e enfim, a vida segue. Um beijo no teu coração, obrigada por você ter compartilhado a tua história conosco e que Deus abençoe muito a tua vida, te fortaleça e te dê, sabe, muita força e muita coragem para seguir caminhando aí em direção à liberdade e à reconquista da sua família, ok? Obrigada por vocês terem acompanhado o relato de hoje e nós nos vemos no próximo vídeo. Beijos, bye bye!